meus queridos irmãos e irmãs, uma ótima manhã, um ótimo dia para todos. A linda simplicidade da pequena cidade italiana ainda hoje conserva a mesma arquitetura das construções que se erguem sobre uma colina, onde se avistam vastos campos de girassóis em flor. A criança mais famosa nascida nessa cidade recebeu o nome dado por seu pai de Francesco, em homenagem aos franceses que ele admirava e com os quais ele mantinha um rendoso comércio. Seu pai chamava-se Pietro de Bernardoni. Sua esposa e mãe de Francesco, portanto, Dona Picard Bourlemont, causou grande consternação geral na cidade quando ela estava grávida e já se aproximava dos últimos dias da sua gestação. Afinal de contas, ela era muito querida por todos. Durante 4 dias, o seu estado era de morte. A casa, portanto, encheu-se de gente, porque todo mundo naquela localidade queria saber dela. Eis senão, quando aparece um peregrino que nem nunca ninguém havia visto naquela localidade. Ele então penetra o quarto da doente e diz claramente, em alto e bom som, a todos os presentes: leve-se esta senhora a uma estrebaria, onde há de nascer-lhe um filhinho entre palhas, e será colocado em uma manjedoura. Segui o meu conselho, se quereis salvá-la. E o peregrino logo em seguida desapareceu. Admirados, espantados com a firmeza daquele peregrino que ninguém nunca tinha visto, logo trataram de transportar Dona Picard ao estábulo vizinho e lá então, de fato, como que por um encanto, veio ao mundo um gracioso menino que descansou com a mãe sobre o feno. Dona Picard então viu-se salva do iminente risco de morte. Depois de sua recuperação e sem o consentimento de seu marido, a mãe levou o pequenino à pia batismal da igreja católica mais próxima e lhe deu o nome de Giovanni, ou João em bom português. Muito vulgar o nome que deste ao nosso filho, disse Bernardoni ao regressar da França. Ora, João, meu filho não é um Joãozinho qualquer não. Venho da França, onde fiz um excelente negócio. Por isso, o menino se chamará Francesco. Aquele que tinha sido batizado João se tornou, portanto, em definitivo, Francesco. E aquele menino constantemente tinha visões celestiais que lhe despertavam no espírito sentimentos crescentes de fraternidade e justiça, intensificando todo o potencial espiritual de que ele era portador. O sonho de seu pai era fazer dele um grande mercador, um homem de negócios. Já sua mãe desejava exatamente o oposto, porque ela sempre mentalmente dizia: meu filho será uma alma de Deus. Os anos se passaram, e após uma grande guerra que se abateu sobre aquela cidade, o quadro era desolador. As ruas estavam sujas e mal cuidadas, em completo abandono. Grupos de mendigos se atiravam nos desvãos do caminho, suplicando por esmolas. Por esse tempo, um pouco mais jovem, Francesco constantemente se dirigia a uma pequena igrejinha, a igrejinha de São Damião, que havia ali perto. E ele, portanto, quase todos os dias ali orava. E encerradas suas orações, as suas preces, ele acostumava se sentar em frente à igreja, no alto de uma escadaria, e ficava ali admirando o Monte Subásio com as suas montanhas azuis. De acordo com os relatos, durante esses momentos,
se acercavam de Francesco vários pássaros que ficavam ali por sobre ele, como que a revoar. Numa dessas ocasiões em que Francesco estava profundamente comovido com o caminho que ele deveria seguir, buscando respostas, motivos, orientações para a sua própria vida, ele resolveu suplicar a Deus, ao Pai lá de cima, para que ele desse uma diretriz, para que ele desse um direcionamento. E eis que então, como em uma de suas tantas visões celestiais, ele ouve uma voz que lhe diz de uma maneira muito clara e nítida: não vês que minha casa começa a ruir? Vai, pois, e a repara. Não vês que minha casa começa a ruir? Vai, pois, e a repara. Francesco, no mesmo momento, resolveu admirar aquela igrejinha a qual ele se dirigia todos os dias e observou que o seu estado de putrefação era tamanho, com enormes rachaduras, que de fato, de tão velha, ameaçava de fato a desmoronar, a ruir. E ele então, como que de imediato, resolveu responder àquela voz lhe dizendo: falo-ei sim, Senhor, e de muito bom grado. E ele de imediato iniciou uma série de providências para angariar recursos a fim de restaurar aquele templo. Ele então resolveu tirar várias e várias peças de lã do armazém de seu próprio pai e foi ao mercado. Lá ele vendeu tudo por um ótimo preço. E com a bolsa farta de dinheiro, ele dirigiu-se à igrejinha de São Damião e entregou aquele dinheiro ao pároco, dizendo a ele: toma, padre, é para restaurar a igreja. Deixa-me ficar aqui contigo, que nós iniciaremos de imediato o nosso trabalho. Aquele padre, nada satisfeito com aquela situação, resolveu lhe dizer: Francesco, seu pai é um homem iracundo, não quero saber de brigas com ele por vossa culpa. Este dinheiro pertence a ele, jamais o tocarei. E Francesco, completamente inconformado, resolveu dizer: pois nem eu tocarei mais nesse dinheiro e não voltarei mais para casa, ficarei aqui contigo. Como era de se esperar, o senhor Pietro Bernardoni não concordou em nada com a extravagância de seu filho e foi direto à igreja munido de um chicote para reaver o seu dinheiro. Como o montante ainda se encontrava jogado na escadaria da igreja, ele voltou para casa um tanto menos indignado. Francesco resolveu se esconder na gruta que havia nos fundos daquela igreja e lá permaneceu durante 30 dias. A mãe, que conhecia o seu paradeiro, todos os dias mandava-lhe alimentos e pedia ao padre que o conservasse ali, escondido. Ao fim deste período, desses 30 dias, as vestes de Francesco estavam reduzidas a trapos, os pés descalços. Não parecia mais aquele mancebo, aquele jovem rico, mas parecia sim um verdadeiro mendigo. Quando ele saiu, portanto, e a molecada nas ruas ao vê-lo, começou a tirar-lhe maçãs podres e gritavam, apontando o dedo: olha lá o doido, o filho do senhor Bernardoni. E logo então, portanto, formou-se uma multidão em volta dele, para observar que aquele filho daquela família tão tradicional e rica da pequena cidade italiana estava parecendo um mendigo, um pedinte. Francesco fora arrancado à força da multidão. O seu pai o levara para casa e o prendeu em uma masmorra, a pão e água, acorrentado. Quando seu pai viajou novamente para a França, a sua mãe o libertou. Mas depois do retorno do senhor Bernardoni, quando ele foi procurar o seu filho, a mulher resolveu dizer-lhe que havia o libertado e tinha dado dinheiro a ele suficiente para as suas necessidades básicas.
Inconformado, aquele homem rico e austero apelou para o bispado. E diante do bispo, Francisco resolveu ceder mais uma vez e voltou para casa. Mais tarde, ainda indignado com a situação que o seu filho havia lhe causado, o senhor Pietro Bernardoni resolveu levar o próprio filho ao tribunal eclesiástico. E lá então, seu pai, o senhor Pedro Bernardoni, reivindicava a apropriação indébita dos bens da família e acusava o seu próprio filho de expor o seu nome ao ridículo perante a sociedade. E enquanto escutava aquelas acusações vindas do seu próprio pai, Francisco resolveu retirar-se e se colocou em um aposento contíguo que havia naquele tribunal. E voltou depois de alguns minutos. E nesse retorno todos puderam observar que ele trazia sobre os seus braços o resto de vestes, de roupas que ele vestia há pouco, e ainda o resto do dinheiro que sua mãe havia lhe dado. Neste momento em que o seu corpo nu, diante de todos, se transformara em uma coluna de luz, nasceu Francisco de Assis, noivo da dama pobreza, e morreu Francisco Bernardoni. Era abril de 1207 e ele contava apenas 25 anos de idade. Eu resolvi chamar essa reflexão da manhã de hoje de uma luz que brilhou sobre o mundo. E eu tenho certeza que muitos de nós poderíamos nos questionar sobre que cargas d'água nós estamos aqui nessa manhã de sábado, ouvindo alguma reflexão sobre aquele que se tornou um dos mais importantes santos da Igreja Católica. E eu gostaria de dizer que essa reflexão, ela tem alguns e bons motivos. Sendo que o primeiro deles é que quando a gente se refere à figura de Francisco de Assis, nós estamos falando, indubitavelmente, de uma das figuras mais importantes da história do cristianismo. Mas para muito além da exemplaridade que a sua experiência aqui na Terra teve, no sentido moral, a experiência de Francisco de Assis também assume para nós uma reflexão de extrema importância para entendermos e buscarmos empreender um sentido que vai concretizar um ideal de reconstrução da doutrina cristã aqui na Terra. Então, se nós pudéssemos pensar a figura de Francisco de Assis para a nossa experiência, para a nossa própria experiência, a gente poderia se inspirar em várias passagens, em várias situações, nas quais ele dá exemplos contundentes que vão nos possibilitar um sentido de transformação moral. E aí, por mais que muitas pessoas possam procurar ideias no sentido de perceber que nesse momento em que ele, como os biógrafos dizem, que ele se transforma em uma coluna de luz, poderiam pensar nesse momento de conversão. O que a própria história de Francisco de Assis, sobretudo no sentido espiritual, é de propor para a gente uma ideia processual dessa ideia de mudança. Ou seja, da ideia de que a nossa transformação, de que nós tanto falamos nos centros espíritas, ela é gradativa, ela é uma conquista diária. Aos poucos nós vamos nos conhecendo, modificando pequenas posturas, pequenas atitudes, para que ao fim e ao cabo, e aí eu garanto que todos nós chegaremos lá, a gente possa se transformar em pequenas luzes que também hão de brilhar sobre o mundo. E aí, pensando nisso tudo, e sobretudo eu gostaria de enfatizar que esse é um dos pontos mais fortes que eu quero propor, que é a ideia de reconstrução da doutrina cristã, eu gostaria também de trazer algumas curiosidades que o Espiritismo tem a oportunidade de nos facultar sobre a história dessa figura tão importante. E essa primeira curiosidade, e aí não passa mesmo de uma curiosidade, é a de que, segundo relatos mediúnicos, incluindo entre eles algumas ideias do espírito Humberto de Campos, no livro A Caminho da Luz,
é o que diz respeito também à noção de que Francisco de Assis teria sido, e aí parece ponto pacífico para várias fontes mediúnicas, ele teria sido a reencarnação do apóstolo João. Portanto, Francisco de Assis teria sido a reencarnação do apóstolo João. E aí eu gostaria de fazer uma ressalva em torno disso, porque eu me filio de uma maneira bastante clara em relação ao grupo de espíritas que costuma criticar de maneira veemente essa quase obsessão que nós espíritas temos de querer buscar, entender em vidas pregressas aquilo que nós somos, ou entender quem foi ou deixou de ser, ou tal espírito, ou tal personalidade, ou tal figura importante. Porque a gente vai entender que no fim das contas, essa busca de entender as raízes do que nós somos hoje, muitas vezes pode nos levar a respostas que não são totalmente certas, totalmente verídicas, e muitas vezes essa preocupação pode muitas vezes também tornar um tanto obscuros os objetivos que fazem com que a gente esteja aqui, ou seja, que é observar o nosso presente, as demandas que a vida e que o agora nos mostra. Então, eu entendo que essa busca que nós temos de entender o nosso passado, muitas vezes dificulta a nossa marcha para o progresso. E trago como defesa para esse argumento uma das respostas que os Espíritos dão a Kardec no Livro dos Espíritos, que diz exatamente assim: o passado, quando com ele nos ocupamos, se torna presente. O passado, quando com ele nos ocupamos, se torna presente. Se a gente trouxer essa reflexão para os nossos problemas dessa vida, a gente vai observar que muitas vezes quando a gente fica alimentando aqueles nossos sofrimentos, aquelas nossas dificuldades, aquelas nossas mazelas, quando a gente fica remoendo as nossas dores, muitas vezes aquele problema que já era para estar superado, que já era para estar lá no pretérito, né? como águas passadas, quantas vezes a gente fica remoendo essa dor, a gente fica chamando ela e fica sofrendo, a gente fica tendo reprises dessa dor, e aí sim, o passado, quando com ele nos ocupamos, ele se torna presente. Então que a gente possa de alguma maneira entender que o passado ficou para trás, e que o hoje, portanto, assume para nós uma série de consequências fundamentais para que a gente possa, inclusive, assegurar um futuro de bem-estar, um futuro de conforto, sobretudo no sentido espiritual. Então, ampliando essa noção para aquilo que nós somos em essência, espíritos, a gente, portanto, vai entender que não é útil que a gente fique buscando no passado aquilo que nós somos ou deixamos de ser. Afinal de contas, Deus nos deu, por misericórdia, o esquecimento do passado. E se fosse necessário que a gente se lembrasse, a gente certamente não viria com essa característica. Então Deus sabe que se a gente ficasse remoendo, isso certamente seria como que um grilhão, algumas correntes que nos dificultariam a marcha rumo ao progresso. Mas vamos voltar então à curiosidade. E para além do fato de que a mãe de Francisco de Assis queria colocar o nome de seu filho, de Giovanni ou João, é importante dizer, de acordo com os relatos bíblicos, João, nos momentos derradeiros do Cristo, ele teria sido um dos únicos apóstolos que se manteve firme ao lado de Jesus Cristo nos seus momentos finais. Ou seja, quando Jesus estava aqueles momentos finais que culminaram no processo da crucificação, João teria sido um dos apóstolos que se manteve firme ali ao lado de Jesus. E por essa, portanto, coragem de estar ao lado de Jesus Cristo até os momentos finais, foi ele quem teria sido um dos apóstolos responsáveis por envolver, por consolar Maria, que sofrera a dor de um filho que fora executado, condenado sem culpa. Então foi João quem esteve ali ao lado de Maria naqueles momentos derradeiros para dar-lhe um conforto espiritual. E mais importante também do que isso é perceber o quanto que essa figura estava preocupada, então, portanto, em amparar, em cuidar, em ajudar.
Uma outra curiosidade também que está nos registros históricos é de que João teria sido um dos apóstolos. Isso está materializado, inclusive, nas reproduções artísticas que se fizeram desse momento. Ele teria sido o apóstolo que esteve ali de fato, ao lado de Jesus, na chamada Santa Ceia. Ele foi o apóstolo que esteve ali, de fato, estou dizendo no sentido literal, ao lado de Jesus Cristo. E aí esses fatos explicariam, por exemplo, a verdadeira adoração que Francisco de Assis tinha por Maria. E também explicaria o pedido que ele fez no seu leito de morte, ou seja, quando Francisco de Assis foi desencarnar, no seu leito de morte, ele havia pedido que lhe fossem lidos os relatos bíblicos referentes à última ceia. Então essas ideias, de certa maneira, confirmariam a tese que os Espíritos dizem de que Francisco de Assis teria sido a reencarnação de João. Mas aí, o que importa mesmo, e o que se deve destacar dessas duas personalidades, é que ambas foram figuras cristãs que colocaram em evidência o amor em todo o seu dinamismo, de tal forma que é possível perceber uma aproximação extremamente efetiva entre essas duas figuras com a própria figura do Cristo. Isso está, inclusive, bastante explícito na forma de agir, na forma de falar, na forma de conduzir os seus passos, nas suas atitudes, nos exemplos que todos os três legaram à humanidade. E é exatamente nesse sentido que a gente deve se apegar, digamos assim, à exemplaridade dessas três figuras. Mas essas ideias são importantes também, e é por isso que a gente fez todo esse percurso, digamos assim, espiritual, para entender que na Revista Espírita de 1863, o apóstolo João, em uma comunicação mediúnica, ele enfatizou a seguinte ideia: chegou a hora em que o Espiritismo deve rejuvenescer e vivificar a própria essência do cristianismo. Chegou a hora em que o Espiritismo deve rejuvenescer e vivificar a própria essência do cristianismo. Teria sido o apóstolo João quem disse essa mensagem aos médiuns que ajudaram Kardec durante a codificação. E é por essas ideias que nós dizemos que o Espiritismo, além de explicar tantos fenômenos e tantos mistérios acerca da própria origem do homem na Terra, ele nada mais faz do que relembrar os ensinamentos cristãos em essência. O cristianismo, lá dos primeiros dias, aquelas ideias, aquelas noções que ficaram tão deturpadas durante os séculos que se seguiram. É por essas razões que nós dizemos que o Espiritismo é, na verdade, o cristianismo redivivo. E não é por acaso, inclusive, que foi o apóstolo João quem registrara no seu evangelho aquele famoso fragmento que diz assim: que se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai que vos envie o Consolador prometido, aquele que o mundo não vê. E aquele fragmento muito famoso, mas que lá no fim deixa exatamente a tônica do que seria, portanto, a ideia espírita cristã. Mas este Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará o meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E aí vamos voltar então àquela pequena historinha que nós contamos aqui. Pode parecer um pouco grande, mas a gente recortou bastante a história de Francisco de Assis, porque ela é imensa, profunda e interessantíssima. Mas lá naquele trechinho em que Francisco de Assis estava à frente da igrejinha de São Damião, por sobre a escadaria, admirando o Monte Subásio, e ele, portanto, roga ao Pai que lhe dê um direcionamento, um caminho que seguir. E ele então ouve uma voz que lhe diz: não vês que a minha casa
começa a ruir, vai, pois, e a repara. Naquele momento, Francisco de Assis, de uma total inocência, de uma total ingenuidade, achou que aquela voz se referia à edificação física do templo religioso ao qual ele se dirigia. Mas, na bem da verdade, o que aquela voz celestial estava lhe estimulando, lhe incitando a fazer, era, na bem da verdade, reconstruir a própria ideia cristã. Era reconstruir o pensamento cristão que de fato estava com profundas rachaduras. Porque aquele contexto franciscano, aquele contexto, aquela época, século XIII, mais ou menos, era um contexto em que a Santa Inquisição matava pessoas na fogueira em praça pública, condenava as pessoas, dizendo-as bruxas, perseguindo cientistas, não muito diferente dos nossos dias, mas era naquele contexto em que a Santa Inquisição perseguia pessoas em total discordância com o pensamento cristão. Então a ideia do cristianismo dos primeiros dias, do amor ao próximo, a lei de amor que Jesus Cristo legou à humanidade, ela tinha sido colocada em xeque, ela tinha sido colocada em risco. Então, portanto, era imprescindível que uma pessoa do quilate da envergadura de Francisco de Assis viesse, portanto, com a missão e o papel irrevogável exatamente de reconstruir a ideia cristã. A ideia cristã. Então, quando a gente nota, por exemplo, que nessa história de Francisco de Assis, em que a cidade de Assis, que é onde ele viveu, ela estava naquele quadro desolador, porque havia uma guerra que havia se abatido, era também o contexto das cruzadas. Era também o contexto em que a igreja, sendo uma das instituições mais fortes naquele contexto, expandiu os seus planos de dominação econômica e intelectual. Ela queria deter, centralizar todo o capital econômico e também todo o capital intelectual, todo o conhecimento deveria estar restrita àquela instituição para que pudesse perpetuar os seus ideais de controle, de dominação de pessoas. Então, quando a gente vem com a ideia de Francisco de Assis de reconstruir a minha casa decadente, de reparar e de restaurar, a gente transforma, portanto, isso num sentido simbólico, para entendermos que é necessário. E eu posso afirmar com muita tranquilidade de que ainda hoje, ainda precisamos reconstruir, ainda precisamos restaurar o sentido primitivo, o sentido pioneiro do ideal cristão, desses ensinamentos cristãos que estão bastante esquecidos. E como que o Espiritismo, portanto, sendo tal consolador prometido, ele nos traz esclarecimentos ou lições nesse sentido? Primeiro, porque a gente vai entender que há um investimento de Kardec junto com os espíritos superiores, que disponibilizaram todo esse conhecimento, um investimento muito grande no sentido dos ensinos morais. E a gente vai notar isso já na obra inaugural do Livro do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, de que ela está dividida em 4 partes. E quando a gente vai lá na parte terceira, a gente encontra a ideia das leis morais. Das leis morais. Então, se a gente pudesse pensar isso em números, 1/4 do Livro dos Espíritos, ele está remontando aquelas ideias que Jesus trouxe, ou que veio confirmar, na verdade, aquela lei que Moisés trouxe, ou esclarecer, atualizar. Afinal de contas, nós temos no Livro dos Espíritos, na parte terceira, 10 leis morais, que lembram, inclusive, a lei mosaica.
É interessante também a gente observar que a partir dessa parte terceira de O Livro dos Espíritos, a gente percebe que houve depois um investimento ainda maior de desdobrar, de aprofundar essas lições em outra obra do Pentateuco kardeciano, ou das 5 obras básicas, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente percebe que de fato há uma preocupação desse Consolador prometido, o Espírito de verdade, e portanto a doutrina espírita, de nos fazer lembrar tudo aquilo que Jesus havia dito. E que até hoje é preciso que a gente se lembre, mas que muito mais do que a gente se lembre, é preciso que a gente transforme essas lembranças e esses conhecimentos em atitudes práticas, em exemplos, em escolhas de vidas, em postura, em conduta, que a gente não se deixe levar, mais uma vez, pela tal hipocrisia que tantos religiosos de hoje e de ontem fizeram com que essa edificação chamada pensamento cristão ameaçasse tantas vezes a ruir, a desmoronar. E aí, trazendo, portanto, o sentido da exemplaridade moral que Francisco de Assis teve a oportunidade de nos velar, e eu tenho certeza que a gente poderia listar vários, mas uma das principais características que se somam, que emergem, digamos assim, da sua história, eu diria que, sem sombra de dúvidas, é a sua característica de humildade legítima, humildade legítima. Isso, portanto, tem a ver muito, sim, com a doutrina espírita, porque a humildade para nós espíritas seria a ideia do antídoto para as 2 maiores chagas morais de que nos fala Kardec, que são o orgulho e o egoísmo. Então, para vencer essa grande mazela moral chamada orgulho, a gente tem que adotar como antídoto a postura, por exemplo, ou no sentido pelo menos da inspiração, a postura humilde que adotou Francisco de Assis, de uma maneira contundente, nítida e clara. E até nesse sentido é importante dizer, por exemplo, que se associou muito e se associa muito à ideia franciscana, sobretudo a simplicidade de vestes, no falar, no agir, de um modo geral. Mas eu diria que, na bem da verdade, essa é muito mais uma simbologia de que se valeu Francisco de Assis para materializar aquilo que ele tinha na essência. Porque a humildade, definitivamente, ela não está na aparência exterior. A gente conhece, eu tenho certeza que todos nós conhecemos, exemplos de pessoas, às vezes, que se vestem de maneira exuberante, roupas de grife, roupas caras, joias, maquiagem, tudo muito chique, mas que são, na essência, humildes. São pessoas simples. Mas conhecemos ao contrário, pessoas às vezes que vestem roupas baratas, simples, usadas, às vezes vestem-se de uma maneira extremamente modesta, simples, mas que são um poço de arrogância, de prepotência. Então a humildade, ela é uma característica do ser, ela está na essência. O verdadeiro humilde não se sabe humilde. Francisco de Assis se apropriou dessa simbologia para, de alguma maneira, alertar as pessoas para a necessidade de cultivar hábitos simples, de ser modesto. E muito mais do que isso, e aí que está a essência da humildade, é não querer se colocar acima do outro. É interessante perceber porque um outro Francisco, o Xavier, nosso, mais próximo do nosso tempo, ele se dizia um cisco. Ele, com essa grandiosidade moral e espiritual, ele se dizia um cisco. Francisco de Assis, ele se dizia irmão de todas as criaturas.
irmão de todas as criaturas, mas se considerava a menor delas. A menor delas. Então é isso sim, aí sim é que se percebe a ideia dessa virtude tão fundamental de ser cultivada em nossos dias, que é a ideia da humildade. Mas o que nós vemos em nosso cotidiano é exatamente o oposto. Porque o que a gente observa é que as pessoas, na bem da verdade, elas se orgulham dos próprios defeitos. As pessoas têm orgulho até mesmo de serem malsãs, de serem ruins. Sabe como que a gente vê isso quando a gente ouve aquelas máximas, né? Eu sou assim e não vou mudar. Vocês vão ter que me engolir. As pessoas se orgulham dos próprios defeitos. E o quanto que, na bem da verdade, que a proposta cristã e espírita está assumindo para a gente é: olha, você está assim, infelizmente, mas você tem o potencial de transformação e deve buscá-lo. E deve buscá-lo. Então, para nós espíritas, arrependimento é fundamental. Reconhecimento da inferioridade é também primordial. Perceber-se um ser perfectível, falível também é fundamental para que a gente possa baixar a nossa bolinha e reconhecer que ainda temos muito a caminhar. Reconhecer que somos ainda infelizmente fracos, mas dotados de uma potencialidade tal, capaz de fazer o que Jesus fez e muito mais. Afinal de contas, Jesus é também nosso irmão. Ele é nosso irmão, ele foi criado assim como nós. A gente tem a potencialidade de fazer o que ele fez e muito mais. Temos a potencialidade de fazer o que Francisco de Assis fez, o que o apóstolo João fez, o que Francisco Cândido Xavier fez. Nós temos essa potencialidade. Basta que a gente queira, que a gente tenha força de vontade e que a gente reconheça as nossas iniquidades, as nossas inferioridades, para que a gente possa, portanto, transformá-las. E é interessante observar que Francisco de Assis ele ajudou muitas pessoas. Ele tirou roupas do armazém do seu próprio pai, ele tirava roupas do próprio corpo, coisas, comida, tirava de si mesmo para dar a quem precisasse. A caridade verdadeiramente sacrificial. E quando as pessoas, na bem da verdade, queriam dar crédito a ele, ou exaltar a sua personalidade por essa atitude, ele fazia questão de se esconder, de fugir dessas situações. Porque este também é um outro problema nosso. Muitas vezes a gente até faz a caridade, tentando vencer o egoísmo, que é a outra chaga moral, mas a gente quer ganhar os louros da fama por termos feito bondade, por termos feito caridade. E aí postamos selfies maravilhosas na internet, na periferia, em creches, em asilos, fazendo a nossa visita, querendo, na bem da verdade, muito mais alimentar o sentido de vaidade do que efetivamente ajudarmos as pessoas que estão ali em situação de vulnerabilidade, de marginalização social. Então, o que nos leva a ajudar as pessoas tem que ser um desejo sincero, um interesse sincero em ajudar aquelas pessoas. A ideia da beneficência despretensiosa, ou simplesmente fazer o bem sem interesse. Eu garanto que fazer o bem pelo simples prazer de fazer o bem é a melhor de todas as recompensas que a gente possa imaginar que a gente tenha direito de receber. Mas o que a gente observa é exatamente o oposto. E infelizmente, e aí tem uma notícia de um mês mais ou menos, em que nós estamos num contexto da nossa história, da humanidade, em que nós estamos sendo constantemente atravessados pela tecnologia, de tal forma que todos nós temos aí os nossos dispositivos portáteis, e com isso uma série de outras tecnologias, especialmente as redes sociais, que são, portanto, fazem parte de empresas bilionárias, que se acenderam e que têm, portanto, um interesse lucrativo nisso tudo.
E me chamou bastante atenção perceber a atitude de uma dessas grandes empresas quando resolveu tirar da sua plataforma uma das suas principais finalidades. Estou me referindo ao Instagram, que é uma rede social que valoriza sobremaneira a questão da imagem. A questão da imagem. E a gente observava que as pessoas faziam de tudo porque queriam ter milhares e zilhares de curtidas. E o Instagram resolveu, cerca de um mês ou mais, retirar de sua plataforma a contabilização das curtidas. Estamos falando de uma empresa, né, de bilhões, que vale bilhões de dólares, que resolve tirar de sua plataforma uma das principais funcionalidades. E no pronunciamento oficial deles, eles disseram que com isso, eles queriam minimizar a competição entre as pessoas. Fazer com que as pessoas se preocupassem menos com as curtidas e mais em contar as suas próprias histórias. Mas no fundo também, o que essa atitude revela é que, na bem da verdade, o que acontece em nossos dias, nessa profunda competitividade, um ser melhor que o outro, é uma necessidade humana de autoafirmação, de ser, portanto, reconhecido. Cada curtida seria, portanto, uma aprovação do outro. A gente tem essa necessidade de aprovação do outro, para de alguma maneira alimentar essa nossa vaidade. E essa preocupação foi se tornando tão excessiva, que isso foi resultando em doenças psicossomáticas. As pessoas tão preocupadas em serem aprovadas pelos outros, que elas davam vazão aos transtornos de ansiedade, processos depressivos. Então, essa atitude também revela um pouco desse sentido, para que a gente se preocupe menos com essas coisas, que no fim das contas não nos levam a nada, que se chocam frontalmente com os interesses que nos fazem estar aqui, que é o de sermos a cada dia melhores. Que a gente se preocupe menos. Gosto demais do Chico quando ele dizia que a ele, ao próprio Chico, na verdade, que ele dava ao outro o direito de ser como ele era, mas a ele o dever de ser a cada dia melhor. Então é nesse tipo de ideia que a gente deve pautar as nossas atitudes. E é importante pensar que todas as vezes que administrarmos o bem para as pessoas que estão à nossa volta, que a gente, portanto, não se preocupe com as recompensas, que a gente não tem interesses. Pode até começar, digamos assim, com algum interesse, mas quando a gente faz verdadeiramente, que a gente se habitua àquela prática, aquilo se torna tão natural, tão automático, que a gente até se esquece do interesse que nos levou àquela situação. Outro exemplo franciscano, ainda na ideia da humildade, diz respeito à ideia de que ele não fazia diferença entre pessoas. Francisco de Assis atendia todo e qualquer que procurasse, não dava com os pobres e os estupiados, assim como Jesus andou com ladrões, com prostitutas, com aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade. E eu gosto demais da reflexão que compartilho com vocês, que é a de pensar, se Jesus voltasse hoje, em nossos dias, com quais grupos sociais ele andaria? Se Francisco de Assis voltasse hoje, com que grupos sociais, ou em que lugares ele andaria? É interessante a gente fazer essas reflexões, porque ela minimiza os nossos preconceitos, a nossa discriminação, para que a gente pense verdadeiramente no sentido da fraternidade universal, de que somos uma só família. Gosto também de pensar muito Francisco de Assis em relação à ecologia, em relação à ideia, da fraternidade que nos une no mesmo princípio, que é Deus, na integridade da criação divina. Então, quando naquele episódio, mais uma vez, em que ele está em frente à igrejinha de São Damião,
sobre as escadas, e que os pássaros, de acordo com os relatos, ficavam sobre ele a revoar. E tantas outras histórias de que ele se comunicava com as plantas e com os animais, que é no reconhecimento de que, no princípio de toda a vida, tudo que é vida, portanto, é criação divina, e que, portanto, devemos respeitar o ambiente em que nós somos colocados, os animais, os seres vivos que estão à nossa volta, os seres encarnados e desencarnados. E o que nós estamos vendo em nossos dias, mais uma vez, infelizmente, é exatamente o oposto disso. É pouco caso com o planeta que nos serve de abrigo, é o descaso com o meio ambiente em que nós estamos inseridos. Então tudo isso também se choca com a postura ou com a ideia de cristianismo que nós deveríamos ter diante das escolhas que nós fazemos em nosso dia a dia. Gosto demais de pensar, portanto, sobretudo naquela parábola do semeador, né? É quando um semeador saiu a semear e ele joga sementes, os pássaros vêm e comem, ou no terreno pedregoso e aí não tendo profundidade, as raízes morrem, ou jogando as sementes no terreno onde havia muitos espinhos e aí quando as plantas cresciam, os espinhos as abafavam. Mas as sementes, elas podem cair em terrenos férteis, e aí, portanto, elas podem crescer e dar bons frutos. E aí, quando Mateus, relatando essa parábola, diz: ouça quem tem ouvidos de ouvir, e portanto possa render e multiplicar os frutos dessa semente, ele está dizendo, e se apropriando dessa ideia, de que não basta a gente ouvir as lições, admirar a racionalidade, a lógica dos ensinamentos cristãos e espíritas, não basta a gente se maravilhar com os consolos vindos do além-túmulo, nem que a gente se surpreenda com as comunicações mediúnicas, nem ficarmos impressionados com histórias brilhantes, como a de Francisco de Assis, se nós não transformamos esses ensinos em condutas práticas. Se a gente não colocar o amor em movimento, como fez Francisco de Assis. É preciso, portanto, fazer isso através da tolerância, da empatia, da paciência e do perdão. O homem de Assis enalteceu e exemplificou a caridade na sua acepção mais legítima: benevolência, indulgência, perdão. Questão 886 de Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da caridade segundo Jesus? Mas eu quero mesmo destacar o que está na questão 642, que é quando Kardec pergunta aos Espíritos: para agradar a Deus e assegurar uma posição futura, bastará o homem que não pratique o mal? Ou seja, então para a gente conquistar a nossa segurança futura, que a gente agrada a Deus, basta que a gente não pratique o mal? Os Espíritos são muito claros, objetivos e enfáticos. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. É por essa resposta que a gente costuma dizer que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Tem uma anedota que inclusive eu vi circulando pela internet por esses dias, que conta que certa feita havia literalmente um homem em cima do muro. Um homem em cima do muro. A tal da neutralidade, a imparcialidade, né? Um homem estava em cima do muro. E de um lado, que seria o lado da bondade, havia um anjo bom. Havia um anjo bom que se esforçava profundamente para fazer com que aquele homem descesse do muro e fosse para o seu lado, para o lado do bem. E ele tentava se utilizar de todas as estratégias, de todos os argumentos, de toda a sua persuasão para convencer aquele homem a descer do muro e ir para o lado dele. Enquanto que do outro lado do muro, que seria o lado do mal,
lado das escolhas ruins, havia, portanto, ali também um anjo mau. Mas ao contrário do anjo bom, aquele homem, ou aquele anjo mau, estava de braços cruzados, completamente apático com aquela situação. Até que, certo ponto, um observador que estava ali, vendo aquele homem em cima do muro, um anjo bom tentando convencê-lo a descer e ir para o lado dele, e um anjo mau completamente apático, esse observador resolveu perguntar ao anjo mau: mas afinal de contas, por que você não faz nada para aquele homem descer dali? E aquele anjo mau teria respondido: porque o muro já é meu. Porque o muro já é meu. Porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, que nós não sejamos coniventes, que nós não sejamos cúmplices da maldade, que saibamos fazer escolhas de vida e ideias que busquem a paz, a harmonia, a união, a concórdia, ou em uma palavra, o amor. Que sejamos, ao menos, portanto, uma pequena luz brilhando sobre o mundo. Eu quero encerrar essa nossa reflexão com uma mensagem, muito embora ela já tenha sido trazida de uma outra forma, e acho até que foi muito providencial, porque essa mensagem, e aí, portanto, com um sentido reflexivo, pela forma com que nós traremos agora, porque essa mensagem ela é amplamente conhecida e difundida, ela não foi escrita por Francisco de Assis, ela foi atribuída a ele, é portanto de um autor desconhecido, mas que eu tomei também a liberdade de parafrasear essa mensagem para a primeira forma do plural, primeira pessoa do plural, para que a gente possa estender o sentido de coletividade que ela pode assumir para todos nós. E essa mensagem então diz assim: Senhor, fazei-nos instrumentos da vossa paz. Onde houver ódio, que nós levemos o amor. Onde houver ofensa, que nós levemos o perdão. Onde houver discórdia, que nós levemos a união. Onde houver dúvida, que nós levemos a fé. Onde houver erro, que nós levemos a verdade. Onde houver desespero, que nós levemos a esperança. Onde houver tristeza, que nós levemos a alegria. Onde houver trevas, que nós levemos a luz. Ó Mestre, fazei com que procuremos mais consolar do que sermos consolados, compreender do que sermos compreendidos, amar do que sermos amados, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito obrigado.